Olá, meus irmãos, eu sou Raimundo Oliveira. Eu quero gravar esse vídeo aqui para dizer a você que toda a humanidade tem sido enganada o tempo todo em relação ao batismo. O batismo, meus amigos, como nós estamos vendo aqui, em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz o seguinte, e os que fomos batizados em Yahshua, você que não conhece esse nome, você pode conhecer por Jesus. Mas fique ciente que Jesus não é o nome do nosso Salvador. Jesus é o nome de uma imagem. E o Eterno abomina as imagens. Depois eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Se não ficar grande demais, tá bom? Se ficar muito grande, eu faço um segundo vídeo. Então, repetindo, diz assim: e os que fomos batizados em Yahshua, somos revestidos por Ele. Observe que a palavra diz por Ele. Se fosse em nome de três, diria da seguinte forma, por eles. Então a palavra aqui diz por Ele. Diz no sentido de uma só pessoa. Isso, Gálatas. Aí você vê aqui em Atos, capítulo 10, versículo 46, diz o seguinte: não podia haver dúvidas sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Iau. Iau é o nosso Criador. Você pode conhecer por Deus, mas não é Deus, porque Deus é nome de imagem feita por mão de homem, e Iau abomina as imagens. Quem estava falando aqui, nessa parte aqui, era Pedro, viu? Então, Pedro perguntou, será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água, agora que eles receberam o Espírito Sagrado como nós? Então mandou que fossem batizados em nome de Yahshua. Vê que ele fala no nome de um, não fala em nome de dois. E nem de três. Ele fala em nome de Yahshua. Então observe que ele fala para ser imergido em nome de uma só pessoa, não é no nome de três pessoas. Atos capítulo 19, em diante, aí diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, que o nome dele é Shaul, viajava pela regiões altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. No versículo 2, continuando, diz, vocês receberam o Espírito Sagrado quando creram? Perguntou-lhes Shaul, que é Paulo. Aí eles responderam, não. Responderam, nós nem sequer sabemos que existe o Espírito Sagrado. Neste caso, que batismo vocês receberam? Perguntou ele, ou seja, Paulo, Shaul. O batismo de Iohanã, João Batista. Iohanã é a mesma pessoa que João Batista. Disseram eles. Então Shaul mostrou-lhes que o batismo de Iohanã era um batismo de arrependimento, e também disse que eles deveriam prosseguir
e crer em Yahshua, aquele que Yahanan, deixa eu virar a página aqui, tá? Que Yahanan disse que viria depois dele. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome de Yahshua. Ou seja, você conhece por Jesus, mas não é Jesus, porque Jesus é nome de estátua, de imagem. E o Eterno abomina as imagens. Então o nome do Filho do Altíssimo é Yahshua. Veja aí, ó. Isso também foi em Atos. Então está dizendo em nome de Yahshua. Agora vamos ver o que diz Romanos. Observe o que diz Romanos. Romiá. Romanos em hebraico é Romiá. Capítulo 6, versículo 3. O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. Veja que ele diz sua morte, não diz a morte deles três. Ele não fala a morte deles três, ou a morte deles. Diz que foi em sua morte, se referindo à morte de uma só pessoa aqui. No batismo, fomos sepultados com ele. Observe que diz com ele, na morte, para que assim como Yahshua foi ressuscitado pelo Pai glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se unirão com ele na sua morte e ressuscitarão como ele. Observe, ó, que ele fala com ele, como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados no madeiro juntamente com ele. Está vendo? Com ele. Ele nunca disse aqui com eles. Está se referindo a uma só pessoa. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagado e mortalmente ferido, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Então, meus amados, observem que em nenhum momento nessas quatro passagens, Romanos, Gálatas, Atos e Atos novamente, em nenhum momento fala que é três, fala de um. Então, todos nós que fomos e que ainda estão imergidos ou batizados em nome de três, estão pagão, porque não é três, é apenas um. Ou seja, você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que no caso é Jesus, um deles é Jesus, você está pagão, porque é para ser batizado no nome de um só. Ou seja, a morte dele lá no madeiro foi em vão. Os padres e os pastores tornam isso nulo, porque eles batizam em nome de três, quando na verdade é para ser em nome de um, no nome do Filho, e não no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque essas três criaturas aí que eles falam, Pai, Filho e Espírito Santo, são imagens feitas pela mão do homem. Observe que as igrejas católicas, elas têm Jesus, têm o Senhor morto,
tem não sei quem, várias imagens. Então, esses são nomes pagãos, nomes de imagens, que não se diz nada, não tem valor nenhum, não tem poder nenhum. O único poder está aqui, ó, no nome de Yahusha. Yahusha é o nome verdadeiro, e não 3 em 1. Não se consegue dividir uma pessoa em 3 e depois você querer vir juntar. Compreendeu? Uma pessoa é uma pessoa, não é 3. E o Criador de todas as coisas, ele é apenas um. E depois tem o Filho dele, que é simplesmente o Filho. Que a salvação do Pai vem através do Filho. Entendeu? Então o que é que acontece? Os evangélicos não têm a imagem feita de gesso nem de nada, mas ele tem a parte pior, que é o nome delas. E eles imergem também com o mesmo nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Está errado. A imersão, isso aqui, ó, eu lhe digo porque está errado, porque está aqui, ó. E isso somente nesses 4. Romanos e esses aqui, ó, Gálatas, Atos, capítulo 10, versículo 46, e Atos, capítulo 19. E se você procurar mais lugares na Bíblia, você vai encontrar que se refere somente a um. O batismo tem que ser em nome de um. O Pai é um, e o Filho é outro, é um. O batismo em nome do Filho, e o Criador de todas as coisas é o Pai. O Pai criou todas as coisas através do Filho e para o seu Filho. O Filho não é um igual ao Pai. O Filho é apenas o Filho. E nós temos que ser imergidos no nome do Filho. Compreendeu? Então, meus amados, fiquem atentos para essas coisas. Quando vocês lerem a Bíblia, leiam a Bíblia prestando atenção nessas coisas. Porque tem gente que diz assim, porque repete muitas coisas. Não é repetido. Isso aqui é dizendo que um profeta falou, o outro também veio e testificou daquilo. E isso aqui é para dar veracidade ao que foi dito, que é no nome de um. Está entendendo? Se você achar na Bíblia 3, 4 lugares dizendo que é em nome de 3, batize no nome de 3, mas não vai achar, você só vai achar dizendo que é no nome de um. Porque se tiver alguém dizendo na Bíblia aí que é no nome de 3, é mentiroso, é falso, não tem testificação, não tem valor. Isso aqui, ó, é depois da morte do Filho do Altíssimo, que nós temos que ser imergidos nele. Entendeu, meus amados? Fiquem na graça e na paz do Eterno.